Acordou de repente, assustada. Ao recobrar a consciência do seu estado, soltou um ai dorido. Aquela gargalhada, de quem seria? Que significaria? Lembrou-se do sonho com o egípcio. Seria novo aviso ou um devaneio da sua mente exacerbada? Tentou erguer-se, mas sentiu dificuldade em fazer os mais simples movimentos. Retombou no leito e correu a vista em torno. O negrume da noite começava a dissipar-se e pela janela coava uma tênue claridade. Na fimbria do horizonte, percebia-se o recorte das montanhas e, por trás delas, um leve rubor. Não tardaria a amanhecer. Subitamente, veio-lhe à memória o encontro marcado por Zenóbio. Com esforço inaudito, pôs-se de pé, retocou levemente a toalete e lançando mão de um manto que a cobria da cabeça aos pés, abriu com extrema precaução a porta que dava para o jardim e deslizou para o exterior. Ao sentir o ar fresco da madrugada murmurou: "A sorte está lançada." Fitou a janela dos quartos dos filhos, fechadas e silenciosas, e mentalmente dirigiu-lhes um adeus. Pousou a seguir os olhos no quarto de Plotino e teve a impressão de que se encontrava desabitado, tal a quietude que nele reinava. A visibilidade era parca e uma densa neblina envolvia o jardim. Emérita não saberia dizer que horas eram, mas calculou que deviam ser menos de 5 da madrugada. Cruzou o manto para proteger-se do frio, afastando-se cautelosamente, pisando de leve as pedras do jardim. Um cão de guarda pressentiu-a e latiu, aquietando-se logo, porém, no reconhecer a sua dona. Estugou o passo e atingiu a estrada. A emoção de que se achava possuída era tal que sentiu-se fraquejar e ela foi obrigada a estacar e apoiar-se numa árvore para recobrar as forças. Depois, retomou a marcha e caminhou até uma curva, de onde se avistava o vale e o mar. Ancorada a pequena distância da praia, achava-se uma galera, que além do velame, dispunha de 2 séries de remos. Pelos orifícios do costado coava-se tênue claridade, indicando que a equipagem se encontrava a postos. "Eis onde se encontra Argos. Veio dizer-me adeus. Meu doce amado, serei digna de ti da fidelidade do teu amor. Não te deixarei partir sem te dizer o quanto te amo e quanto sofre o meu coração com esta separação. Um abraço que me des, em despedida, e eu me considerarei feliz e morrerei contente." Isto dizendo, Emérita, sem mais hesitar, pôs-se a caminho, com a celeridade possível e mais alguns momentos decorridos, divisou 2 vultos embuçados, acompanhados a curta distância por um grupo de marinheiros, que se dirigiam para o ponto onde ela estava. "Emérita," disse um dos embuçados, agitando a mão em sinal de reconhecimento. Era a voz de Argos, que vibrava clara na atmosfera matinal. "Vamos, querida. Não percamos a derradeira oportunidade de sermos felizes nesta vida. Aguarda-nos um brigue salvador. Apressa-te." Mais alguns passos e a esposa de Plotino era acolhida pelos braços vigorosos de Argos Zenóbio. Após trocar ligeiras palavras com Argos, Emérita lançou um último olhar na direção do castelo e o que viu gelou-a de pavor. Plotino acabava de assomar na estrada. O imprevisto acontecera. Preocupado com as ocorrências verificadas em seu lar, Plotino atravessara a noite sem dormir. Súbito, ouviu o ladrido do fiel Cérbero e conjeturou que naquele instante a desditosa mulher talvez se tivesse erguido do leito, não contando com a sua vigilância, e se preparasse para suicidar-se ou caminhasse em busca de outro afeto. De um salto aproximou-se da janela entrefechada e a luz imprecisa da madrugada divisou o vulto da esposa que se esgueirava de casa. Por precaução armou-se com uma espada e seguiu-a sem ser visto, a regular distância. Repentinamente ferira-lhe os ouvidos a voz de Argos Zenóbio, chamando Emérita. Fremindo ódio, empunhou a espada e precipitando-se para a frente, chegou à vista dos adúlteros no justo momento em que Zenóbio estreitava Emérita nos braços. "Miserável!" bradou Plotino presa de fúria incontida. "Destruidor de lares! Pagarás com a vida o teu crime, bandido! Defende-te!" Sem vacilar, Argos Zenóbio empunhara uma cimitarra que trazia oculta sob o manto e enfrentou resolutamente Plotino. Por sua vez, o companheiro de Zenóbio sacou uma comprida adaga e preparou-se para lutar em defesa do seu amo. Foi infeliz, porém, e o primeiro golpe de Plotino atingiu-lhe em cheio o peito e ele caiu em decúbito dorsal para não mais se erguer. "Alfeu!" gritou Zenóbio,
para o chefe dos marinheiros, manda conduzir para bordo esta senhora. Enquanto o inimigo for um só, não precisam intervir, deixem-no comigo. Plotino acometia cerradamente o falso amigo, que se limitava a parar os golpes enquanto estudava os pontos fracos do adversário e poupava as próprias forças, demonstrando assim, longa experiência de combates. As armas chocavam-se com estrépito enquanto os gritos de morte cruzavam os ares. Eu sabia que este dia tinha de chegar, disse Argos aparentando calma. Roubaste-me a felicidade e agora vais pagar. Salteador de estradas. Retrucava Plotino, o teu fim havia de ser triste. Toma. O duelo prolongava-se entre golpes e contragolpes aparados com maestria. Plotino, conquanto inferior em físico ao adversário, revelava-se brilhante esgrimista, e ambos já apresentavam alguns ferimentos no corpo, embora sem gravidade. Repentinamente, surpreendendo Plotino desguarnecido na volta de um molinete, Zenóbio desferiu-lhe um golpe de ponta com tal violência que a espada ficou cravada no peito do infeliz. Mas, rápido como o raio, e tirando partido da situação, que privava Zenóbio de defesa, o moribundo cravou-lhe por sua vez o seu gládio. Ambos os adversários recuaram simultaneamente, feridos de morte, e tombaram ao chão, onde poucos momentos tiveram mais de vida. O ruído do combate havia despertado os moradores do castelo e Samuel chegara correndo, a tempo de ver o pai expirar. Retirou com cuidado a lâmina assassina da horrenda ferida, recompôs as vestes paternas e fechou os olhos desmesuradamente abertos do morto. Ajoelhando-se, beijou-lhe carinhosamente a testa pálida e os cabelos precocemente encanecidos. Depois, lembrando-se de Emérita, pôs-se rapidamente de pé e perguntou: onde está minha mãe? Alfeu, chefe dos capangas de Zenóbio, que, juntamente com os demais, permanecia silencioso ante o quadro dantesco dos 3 homens mortos, adiantou-se e respondeu: meu caro jovem, vossa mãe foi afastada do cenário desta tragédia e dirige-se no momento para a praia. Se andarmos depressa, poderemos alcançá-la. E voltando-se para os seus comandados, falou: aguardem-me aqui. Já Samuel corria estrada abaixo. Ao atingirem a praia, viram Emérita amparada por 2 homens, que era conduzida para bordo num escaleiro. No momento em que acostava e eram lançadas as cordas, a pobre mulher, num gesto rápido e imprevisto, que ninguém pôde deter, arrojou de si o manto que a cobria e saltou às águas, desaparecendo. Seus guardiães, sem vacilar, atiraram-se ao mar, à sua procura, mas após vários mergulhos, reconheceram a impossibilidade de encontrá-la. Samuel a tudo assistira petrificado de terror. Vendo que os marinheiros não traziam de volta à superfície sua progenitora, lançou-se às ondas em rápidas braçadas, procurou atingir o local do drama. Fazendo uso de um apito que lhe pendia do peito, Alfeu deu ordem para que um escaleiro fosse ao encontro do bravo mancebo, enquanto ele por sua vez, atirava-se às vagas, na expectativa de salvá-lo caso as forças lhe viessem a faltar antes da chegada do pequeno barco. Exímio nadador que era, o marinheiro em poucos minutos emparelhou com o jovem, que lutava com as ondas que lhe fustigavam o rosto. Logo após, os nadadores foram içados para a barca, enquanto tentativas eram ainda feitas para encontrar o corpo da suicida, porém, sem resultado. Em face do insucesso, Samuel deixara-se quedar mudo e abatido. Depois, dirigindo-se ao Alfeu, exclamou: sois responsável pelo que aconteceu e vou denunciar-vos às autoridades de Corinto, que hão de saber agir com justiça. Meu caro jovem, nenhuma culpa me cabe pelos infaustos acontecimentos, que sou o primeiro a lamentar. Minha galera foi adquirida pelo senhor do solar de Apolo, que pretendia retirar-se definitivamente deste lugar para ir habitar em distante país do Oriente. Jamais pensamos que aqui viesse a ocorrer tão impressionante tragédia. Por que deixastes minha mãe suicidar-se? Porque ela enlouqueceu repentinamente e agiu, como vistes, sem dar tempo a impedir seu traslocado ato. Mas tudo foi feito para salvá-la. Ela vos acompanhava de vontade própria? Sim, mas acredito que a ideia do suicídio já dominava quando acedeu em ser levada para bordo, pois suas palavras a Zenóbio eram de quem viera apenas despedir-se. Infelizmente, mal chegamos, surgiu um senhor, que agora sei que era vosso pai,
o qual imediatamente atacou o senhor do solar de Apolo e seu escudeiro Polidoro Asclepius, a quem prostrou morto. O seguir, travou-se um duelo feroz entre os dois inimigos, que terminou com o falecimento simultâneo dos adversários. Ninguém tentou impedi-lo, marujo? Inquiriu Samuel enxugando as lágrimas que lhe corriam dos olhos. Não foi possível, moço. Tudo ocorreu tão rapidamente que não houve ensejo de uma intervenção pacificadora. Argos Zenóbio foi o verdadeiro culpado. Jamais deveria ter projetado uma despedida clandestina com a esposa do seu antigo colega de armas. Foi ele que causou a desventura do nosso lar. Por que não veio lealmente despedir-se do meu progenitor e de sua família? Também assim penso, meu digno rapaz, mas estávamos sob suas ordens e cumpria-nos obedecê-las. Conduzi-me para a terra. Vou mandar avisar as autoridades e aguardarei as suas decisões. Confesso que me sinto mais aliviado ao saber que minha mãe veio apenas despedir-se daquele que foi o seu primeiro namorado. Pobre mãe! Não creio que pretendesse abandonar o nosso lar. Sim, disse Alfeu, que parecia interessado em consolar o infortunado Samuel. Tratava-se apenas de um adeus para todos sempre e se não for a violenta intervenção de vosso progenitor, tudo terminaria sem consequências a lastimar. Rumemos para a terra. Em caminho, o marujo prosseguiu com velada tristeza. Nobre mancebo, lamento profundamente o infortúnio que vos atingiu. Peço-vos que me perdoeis se involuntariamente concorri para ele. Reafirmo-vos, porém, que nenhuma responsabilidade me cabe, porque Argos Zenóbio não nos revelou seus intuitos. Apenas nos disse que ia despedir-se de uma pessoa que o acompanhássemos, para o caso de ser atacado por um destemido adversário. Se me permitis, dar-vos-eis um conselho ditado pela experiência: não leveis ao conhecimento das autoridades policiais de Corinto o que aqui aconteceu. Eu e meus amigos conduziremos para bordo do Argonauta os cadáveres de Argos Zenóbio e Polidoro Asclepius, rumando a seguir para o Oriente, de onde não regressaremos nunca. Vós mandareis inumar vosso progenitor, fazendo constar que ele e a esposa foram vítimas de um naufrágio nas proximidades desta praia, e assim poderemos ainda hoje ficar livres dos desagradáveis percalços que certamente levantarão as autoridades. Nenhuma culpa temos dos sucessos desta madrugada e quanto mais depressa os esquecermos, melhor. O irremediável remediado está. Talvez tenhas razão, marujo, mas e se alguém nos denunciar? Vão julgar que ocultamos a verdade por algum motivo inconfessável. Guardemos no recesso de nossas almas o segredo. Eu respondo pelos meus homens. Compete a vós obter silêncio dos moradores da vossa casa. Quanto a mim, levantarei ferros neste momento, levando os dois corpos. De passagem, avisarei as autoridades de Sicyone de que avistei um escaler destroçado nos rochedos, de modo a justificar as vossas declarações. O silêncio de Samuel valia pelo seu consentimento. Ao chegarem juntos dos corpos caídos, Samuel reconheceu no escudeiro de Zenóbio o mendigo que avistara por 2 vezes no solar. Alfeu, o comandante do Argonauta, determinou que os despojos de Zenóbio e Polidoro fossem transportados para o barco e estendendo a mão para Samuel, disse-lhe: Adeus. Jesus vos proteja sempre. Assim seja, adeus, respondeu Samuel emocionado. Parte tranquilo, e que a fortuna te acompanhe. O corpo de Plotino foi sepultado no cemitério local, em singela cerimônia. A seguir Samuel reuniu os moradores do solar, aos quais solicitou que fizessem segredos sobre as verdadeiras causas da morte de seus pais, a fim de que, explicou, não viessem a correr interpretações difamatórias sobre as razões do duelo e a presença de Zenóbio a horas mortas no solar de Minerva. Declarou mais que as pessoas que desejassem retirar-se dali, seriam integralmente indenizadas pelas benfeitorias que houvessem feito, ou das quantias de que se julgavam credoras. Depois, assumindo com critério a direção do seu lar, legalizou sua situação e a de sua irmã, submetendo as autoridades à partilha dos bens deixados pelos seus progenitores, o que aliás não foi difícil, pois Plotino deixara testamento, e todos os documentos concernentes às suas propriedades e bens se achavam em perfeita ordem, como se previsse a sua próxima morte. Considerando a sua nova situação de chefe de família, que lhe impedia de prosseguir os estudos, dispensou os professores, a quem gratificou generosamente,
Assim como restringiu o número de serviçais, também recompensados com quantias que lhes poderiam garantir a manutenção durante algum tempo, de modo a que pudessem conseguir novas colocações. Depois dos momentos aflitivos, sucederam-se dias de silêncio e serenidade. O solar de Minerva, agora imerso em quietude, parecia desabitado. Anália, desde os trágicos acontecimentos, guardava o leito, reequilibrando-se lentamente das violentas emoções sofridas. Uma serva acompanhava-a dia e noite, propiciando-lhe alimentos e calmantes e ao mesmo tempo procurando distraí-la. Frequentemente Samuel ia vê-la, a pretexto de pedir-lhe conselhos sobre uma ou outra providência a tomar, mas com o intuito oculto de proporcionar-lhe um derivativo às preocupações. Um dia, a serva, sempre vigilante, veio chamar aflita o senhor Samuel, como passou a tratá-lo, dizendo: Senhor, a enfermidade de vossa irmã agravou-se, pois ela está delirando. Será possível? Falou o jovem preocupado. Tenho estado tão absorto, que receio ter descuidado o tratamento da minha querida irmã. Vou vê-la imediatamente. Encaminhou-se para o quarto de Anália e grande foi o seu susto ao ver que, efetivamente, ela apresentava sinais alarmantes, como sejam, rigidez, queda de temperatura e pronunciava palavras desconexas, como se conversasse com pessoas invisíveis. Anália, gritou Samuel aflito. Que tens? Não me deixes agora, que mais necessito da tua presença. Desperta, em nome de Jesus. Não te abandones ao desânimo, reage, querida irmãzinha, sou eu, Samuel, que estou aqui, fala comigo. Como se atendesse ao chamado, Anália reabriu os olhos, onde brilhava um fulgor celeste, e volvendo-os para Samuel, murmurou: Atendi ao teu apelo. Eu já tinha morrido, mas tornei a viver desde que pronunciaste o nome sacrossanto de Jesus. Voltei para lutar ao teu lado. Sentes-te melhor? Sim. Meu grande mal era o desejo de morrer para reencontrar nossos amados pais. Todavia, durante o letargo por que passei, avisaram-me que devia regressar ao corpo e auxiliar-te, pois muito teremos que trabalhar ainda na face da terra. Ótimo, exclamou Samuel. Precisas ajudar-me a administrar este valioso patrimônio. Sabes que dispensei os nossos dedicados professores e muitos dos nossos servos? Não. Ignorava tudo o que me disseste. Vou sentir a ausência de todos eles. Não lhes deste algum auxílio? Sim, tanto que muitos permanecerão aqui até que obtenham nova ocupação. Fizeste muito bem. Mas por que não vieram despedir-se de mim? Porque estava doente e eu receava que essa notícia prejudicasse o teu restabelecimento, pois não ignoro que a muitos dedicas real afeição. É verdade. E agora manda servir-me uma boa refeição. Quero restaurar as forças e contar-te minuciosamente as visões que tive durante o desprendimento do meu espírito. Estou curioso para saber o que se passou contigo nesse estranho estado de rigidez que atravessaste e que me alarmou a chegada. Depois de ter se reconfortado com o alimento que lhe foi servido, Anália sentou-se ao leito e disse: Ouve agora, meu irmão, o que desejas saber. Parece-me que, no dia da tragédia, algo se passou com o meu espírito, pois apesar de não ter ouvido o ruído do combate, senti uma angústia horrível, que não sabia explicar, e que me fez despertar com a sensação de que uma grande desgraça acabava de abater-se sobre nós. Levantei-me e os fatos vieram confirmar os meus dolorosos pressentimentos. Aniquilada pelo golpe, pretendia deixar-me morrer no leito, quando ontem verificou-se novo fenômeno. Meditava-o sobre os amados pais, tão tragicamente desaparecidos, quando aos poucos uma vertigem apoderou-se de mim e eu me senti arrastada para distâncias incomensuráveis e me vi como no fundo do mar, entre sargassos e algas e monstros marinhos. Bracejava por me desvencilhar daquele meio, como se estivesse presa de um horrendo pesadelo, quando subitamente deparo com um corpo de mulher flutuando entre duas águas. Adivinhei que se tratava de nossa mãezinha. Aproximei-me, abracei-a e beijei-lhe os cabelos que ondulavam desatados. Ao meu apelo, abriu os olhos e como se saísse de si mesma, o seu espírito levantou-se enquanto o corpo permanecia inerte. Anália, disse-me ela com voz cava e estranha, onde estou não poderias penetrar, por isso vim ao teu encontro trazida não sei por que força. Teus pensamentos chegam até mim em forma de nítidas sensações,
apesar do abismo que nos separa, por mim mesmo cavado. Ouve, minha filha, não te deixes morrer. Serás responsabilizada por suicídio. O corpo, por mais doente ou disforme que seja, é uma bênção para o nosso espírito cheio de culpas. Agarra-te a ele e defende-o, pois muito podes e deves realizar ainda, na superfície da terra. Roguei a Deus e ela permitiu que eu viesse avisar-te. Ora por mim e por Argos, cujo sofrimento ainda é mais atroz que o meu. Não posso vê-lo na escuridão que me rodeia, mas ouço os seus gritos de ódio. Ele se julga ainda em luta com Plotino. Só não ouço a voz do meu marido. Filha, um último conselho. Foge das imprudências. Pequenas causas têm às vezes, grandes efeitos. Adeus. Pede sempre por mim. Não te refiro o que estou passando para não entristecer-te. Adeus. Sua alma pareceu reentrar no cadáver e enormes peixes se aproximaram e começaram a devorá-lo. Em poucos instantes, aquela que foi nossa mãe estava reduzida a um triste esqueleto, que foi afundado lentamente até desaparecer de vistas no pélago profundo. É horrível, murmurou Samuel. Aí talvez esteja a explicação do porquê o seu corpo não foi achado nem deu a costa. Pobre mãe. Oremos sempre por ela. Sim, é importante fazê-lo e doravante enviar-lhe todos os dias pensamentos de amor e carinho. Mas, ainda não te contei tudo. Guiada por misterioso instinto, dirigi-me para outro ponto, mar adentro, e pude perceber mais 2 corpos arrastados pela correnteza submarina, os de Argos Zenobio e do seu escudeiro. Aproximando-me deles, vi que tinham atadas aos pés, grossas pedras, cujo peso no entanto não tinha sido suficiente para fixá-los ao fundo. Uma coragem desconhecida me impulsionava e chegando-me perto de Zenobio olhei-lhe atentamente a cabeça. Como se os meus olhos penetrassem o abismo interior dos seres, percebi, sob a mobilidade aparente do corpo, a extraordinária movimentação do cérebro. Lendo-lhe o pensamento, confirmou-se o que minha mãe havia dito, sobre a perturbação do seu antigo admirador. Zenobio imaginava-se em luta de morte com um invisível adversário, com o qual rolava no solo e trocava baldões e golpes de arma. A seu lado, em atitude de oração, permanecia aquele médico egípcio, que atendeu uma mãe no solar de Apolo. O herbanário percebeu a minha presença e dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Senhorita, agradeço a vossa intenção de auxiliar meu infeliz amigo, todavia, nada é possível fazer por ele no momento, exceto rezar. O estado de excitação em que se encontra o seu espírito inibe-o de perceber a nossa presença. Debalde tentei evitar a tragédia que todos lamentamos. Meus conselhos não foram acatados pelo meu filho de outras vidas, sempre caro ao meu coração. Não o julgueis com severidade. Argos tem muitas qualidades, porém, é impossível não se detém ante obstáculo algum. O sofrimento que lhe acarreta esse defeito acabará por curá-lo e em próximas encarnações teremos nele um abnegado paladino das boas causas. E tal como nós, que outrora também vivemos para a satisfação dos nossos caprichos, sem por isso deixar de ser auxiliados em nossas quedas, cumpre-nos auxiliar os que hoje tombam vencidos pela paixão. Ao vosso lado se acham, invisíveis ao vosso olhar, várias entidades, que em vida foram parentes e amigos. Elas mandam dizer-vos que deveis mudar vossa atitude e preparar-vos para desempenhar uma bela e nobre missão. Não se justifica o vosso desespero, minha boa menina. Voltai ao vosso corpo ciente de que de hora em hora Deus melhora, mesmo quando tudo pareça piorar. O ancião voltou às suas vibrações e me senti trazida novamente para casa. Qual não foi a minha surpresa, ao chegar, deparando com o nosso pai em pé, à entrada. Pude ver outros espíritos que o ladeavam e que me pareceram ser os dos nossos avós. Afigurava-se restabelecido do ferimento, pois me disse com voz firme: Anália, vim despedir-me de ti. Dentro de poucos instantes serei levado para uma casa de repouso. Precipitei-me lamentavelmente, quando dever aguardar serenamente o desenrolar dos acontecimentos e concorri para o desfecho sangrento desta desavença. Essa sensação de culpa agrava o meu estado. Todavia confio em Jesus que me será permitido reparar o mal feito. Os meus protetores espirituais me asseguram que o conseguirei. Mas, antes de me ausentar, tenho que dar-te, bem como ao querido Samuel, um conselho que aliás me foi sugerido por um dos meus referidos protetores. Meus adorados filhos,
Tereis de partir também para outro campo de ação, longe deste local, e das recordações deprimentes que ele vos provoca. Não convém que permaneçais aqui por mais de um mês. Ides ter tremendas decepções se continuardes neste solar, pois ele não foi licitamente adquirido, tendo sido isso uma das causas do que contribuíram para o nosso infortúnio, embora nenhuma culpa nos coubesse, pois eu ignorava como os fatos se passaram. Deixei uma quantia suficiente para viverdes sem preocupações financeiras até que organizeis a vossa vida definitivamente. Estou repetindo as palavras de uma elevada entidade, que muito vos ama, e aconselha, de alma para alma, a fim de que seja evitada outra catástrofe sangrenta. Sede sempre, amados filhos, ordeiros e pacientes. Lembrai-vos sempre de Jesus e quando vos sentirdes feridos, calai a vossa mágoa. Cumpri escrupulosamente todos os deveres terrenos, a fim de esgotardes vossas dívidas kármicas e não aumentardes o cálice de amarguras, como eu fiz. Para a punição minha e daquela que foi minha companheira, vamos ficar separados e também de nossos amados filhos. Nossa vontade é limitada pela força das circunstâncias que criamos. Vigiai, pois, e orai, a fim de que, não fracassando, possais gozar das venturas que já na terra felicitam a consciência dos justos. Um soluço vibrou nos ares e, após viu nosso desditoso pai afastar-se do nosso lar acompanhado dos amigos siderais. Anália, pelo que me descreves, possuis uma valiosa faculdade espiritual, idêntica das pitonisas de Delfos. É uma riqueza maravilhosa que Deus te concedeu. Se quiseres fazer uso corrente desse dom, poderás espalhar mais benefícios, curas e consolações do que se tivesses de posse de todo o ouro de Creso. A moça emocionada, soluçava. Coragem, minha boa irmãzinha, exclamou Samuel afagando-lhe os cabelos. Isso não é motivo para te entristeceres. Pelo contrário. Graças ao teu dom de profecia, ficamos sabendo desde já que o crime que destruiu o nosso lar teve origem no passado dos que o perpetraram. Isso nos adverte de que precisamos meditar sobre os nossos próprios sentimentos, a fim de que saibamos repelir os maus pendores e possamos praticar sempre o bem. Mais uma vez se verifica na prática que a única diretriz sábia é a que traçou Jesus, farol aceso pelo próprio Onipotente para orientação de todas as almas neste planeta. Tens razão, mas porque ele não me permitiu desenvolver esta faculdade antes, a tempo de prevenir a mamãe do infortúnio que a ameaçava. Confesso que o que mais me flagela o coração é saber que ela foi ao encontro do inescrupuloso Agus. Ela nunca deveria ter atendido ao criminoso convite para uma despedida clandestina. É bem verdade o que disseste, Anália. Que essa dolorosa tragédia nos sirva de exemplo salutar até o fim desta existência. Cumpramos sempre, a despeito de todas as desilusões, nossos deveres sociais, morais e cristãos. Antes há sacrifício que a desonra. Nunca imaginei, Samuel, que os nossos bondosos pais, sempre ordeiros, ponderados e nobres, se envolvessem em tão deplorável episódio. As tragédias da vida, Anália, são sempre inesperadas. Às vezes nos envolvemos num ato dramático contra nossa própria vontade. O destino nos parece cruel, mas deve ser baseado na justiça divina e é forçosamente consequência dos nossos próprios atos do passado. Ouvi falar de seres quase angélicos que reencarnam para resgate de faltas cometidas há 10 ou 20 mil anos. Animemo-nos, pois. Preparemos desde já o nosso futuro feliz seguindo a trilha que nos mostrou Jesus. Graças a ele já te encontras bem melhor e doravante, até o remate da nossa vida planetária, havemos de agir com denodo e retidão e, assim procedendo, não teremos motivos para nos lamentar nem arrepender. Anália escutava admirada as sensatas ponderações de Samuel e interiormente rejubilava-se em possuir um irmão com tais dotes. No dia seguinte, a jovem levantou-se bem disposta e, à primeira refeição, narrou a Samuel novo caso de vidência ocorrido à noite. Ontem, depois da nossa conversa, senti-me melhor e logo que saíste, adormeci. Vi-me perfeitamente a mim mesma deitada, enquanto o meu espírito se levantava. Ao meu lado achava-se a personalidade insinuante de um mancebo de extraordinária beleza. O seu olhar, estranhamente calmo e severo, infundia ao mesmo tempo confiança e respeito. Vestia uma túnica de imaculada alvura, parecendo seda, e me disse: Anália,
Chamo-me Cirinto e sou um dos teus amigos espirituais. Nossas relações datam de um passado milenar. Já foste minha filha, assim como eu fui teu filho. Hoje somos irmãos. Em conformidade com os planos traçados antes da tua descida à carne, inicia-se agora uma nova etapa em tua vida. Trata-se de uma missão de amor e caridade, com cujo desempenho muito deves lucrar, pois extensos benefícios podes espalhar. Sempre que houver mister, comunicar-me-ei contigo e te orientarei, assim como atenderei aos teus chamados. Desejas alguma informação? Venerável mentor, murmurei, meu pai ontem aconselhou-me a não permanecer neste castelo. Podeis confirmar essa recomendação? Sim, tomou Cirinto. Não deveis permanecer aqui, porque se assim procederdes, sereis vítima de uma cilada. E para onde deveremos ir? Ireis para Delfos e sempre que for possível haveis de comparecer às reuniões que lá se efetuam no templo de Apolo. Ambos possuem aptidões psíquicas de grande utilidade para a prática do bem, mormente Samuel que no passado foi meu discípulo na Índia e possui fulgurante inteligência, de irresistível poder de persuasão. Almas trevosas serão encaminhadas até vós, a fim de receberem conselhos e orientação. Até breve. Samuel ouvia a narrativa de Anália com o máximo interesse. Quando ela terminou, disse: Rejubilo-me com a notícia de que também eu desenvolverei o dom de receber os Espíritos Santos. Já há tempos venho sentindo inspirações que não provêm exclusivamente do meu cérebro. Repetirei uma frase que lê no livro cristão: faça-se no servo a vontade do Senhor. E levantado-se da cadeira, visivelmente inspirado, ergueu com arrebatamento os braços, orando com eloquência. Jesus, Consolador dos infortunados, eis-nos à disposição das tuas ordens, prontos a executar qualquer tarefa que te dignares confiar-nos em tua seara. Não aspiramos a honra nem felicidade maior do que essa, a de sermos contados entre os teus cooperadores. Compadece-te das nossas imperfeições e aceita a humilde oferenda dos nossos serviços. Sê nosso amigo e nosso Pai, substituindo o que o destino nos tirou. Norteai nossas almas para Deus. Amparai-nos quando vacilarmos. Sede nossa única inspiração. Mal terminara a invocação, Samuel inteiriçou-se e, de olhos fechados, com o timbre de voz alterado, dirigiu-se à irmã com as seguintes palavras: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado seu santo nome, respondeu Anália prontamente. Minha irmã, sou o protetor espiritual do vosso irmão Germano. Meu nome é Hermínio Conde Laudes, e fui vosso avô materno, que aliás não conhecestes. Jesus, cuja doutrina, sempre que tive ensejo ensinei na academia, designou-me para auxiliar-vos em vossa tarefa. Minha experiência e a possibilidade que ora tenho de ler os pensamentos, me permitem dar-vos conselhos úteis, como já o fiz àquela que vos deu ser. Tiveste ensejo de advertir minha mãezinha do perigo que ameaçava? Inquiriu Anália. Sim, prevenia de tudo o que sucedeu. Dei-lhe as mais paternais orientações, aconselhei-a a fugir ao encontro fatal, avisei-lhe de que aquela era uma hora decisiva para a sua prova e que não comparecesse à despedida oculta. Faltou-lhe, porém, forças para vencer a atração de Argos a quem ela desde milênios consagra um amor profundo. Pois ela amava outro homem sem ser o seu marido. Fazia melhor julgamento de minha mãezinha, falou Anália, pesarosa. Filha, o amor é um sentimento misterioso e invencível. Hoje não há tempo suficiente para relatar tudo quanto ocorreu com a tua progenitora, a quem eu acompanho desde um passado imemorial. Ultimamente, em consequência de reincidências, suas encarnações têm sido penosas. Quer isto dizer que devemos multiplicar esforços por auxiliá-la a vencer o abismo em que caiu. Oremos por ela, que necessita imensamente de amor e carinho. Não te abandones à tristeza depressiva. Jesus, a quem invocaste, te protege. Breve terás ciência de importantes acontecimentos. Teu irmão, que me recebe neste momento, tem faculdades psíquicas e vai terminar cristamente sua tarefa terrena. Vai ele despertar, agora, para terminar tuas apreensões. Samuel despertou e vendo sua irmã chorando, e a si mesmo no meio do salão, percebeu que também recebera o dom mediúnico e intimamente elevou um preito de reconhecimento ao Senhor. Dirigiu-se para a irmã e abraçando-a carinhosamente disse:
Querida Anália, fui inspirado agora para irmos ao Salão Nobre, onde se acham os retratos de nossos infortunados pais. Assim dizendo, Samuel encaminhou-se para o local juntamente com a irmã. Lá chegando, fitaram alto os quadros representando seus pais, pintados a óleo por verdadeiros artistas. Ajoelhando-se, murmurou: Amados pais, onde estiverdes, recebei nosso pensamento de afeto e gratidão, saudade e amor indelével. Depois das tempestades vêm as bonanças. Assim, possamos nós reunirmos-nos todos, um dia, novamente, esquecidos de tudo que não seja o bem e o nosso imenso amor recíproco. Sede sempre nossos protetores. Abençoai-nos. Depois destes fatos, sentiram-se bastante aliviados e puderam ocupar-se com proveito de outras atividades. Vários amigos de Plotino, abalados com os acontecimentos, visitaram o solar de Minerva para transmitir aos jovens enlutados palavras de conforto e encorajamento. Mais alguns dias decorreram, após os episódios aqui relatados, sem incidentes dignos de nota. Aos poucos voltava o solar à normalidade. Outros assuntos, além da tragédia, já ocupavam as conversas, e o tempo, o grande curador, estendia sobre as feridas do passado o bálsamo do esquecimento. Retiraram-se os professores e os servos dispensados pelo sensato Samuel, que dia a dia afirmava sua autoridade com atos e decisões esclarecidas e acertadas. Quem no plano terreno jamais passou um dia sombrio, assistindo à perda de um ser idolatrado, não poderá avaliar com precisão o que seja o sofrimento de um coração amoroso após o golpe desfechado pela mão impiedosa da morte. Os que padecem essa rude prova, jamais olvidarão os cruéis momentos passados, em que o primeiro gesto da criatura é de revolta contra o destino. Já Ovídio descrevia esse estado de espírito em seus maviosos versos. Perdoai meu atentado, mas ao ver os bons morrer, disposto me sinto a crer, ser Deus um nome inventado. Só a confiança cega em Deus pode valer ao coração alanceado, se lhe faltarem os meios de comunicação com os mortos. O Espiritismo, que nada mais é que o cristianismo em sua pureza e simplicidade originais, restabeleceu, entre outras coisas, o intercâmbio entre as esferas, possibilitando o encontro de seres provisoriamente separados pela morte. Por isso Jesus, ao anunciar o advento futuro do Espiritismo, chamou de Consolador quando disse: Eu vos enviarei o Consolador, que ficará convosco até a minha volta e restabelecerá as coisas que eu ensinei. Aludia-lhe assim, também, antecipadamente à deturpação que a sua doutrina viria a sofrer nas mãos da Igreja Romana. Esforços foram feitos pelo Mestre para deter essa corrupção, entre eles enviando à Terra o seu discípulo amado na figura de Francisco de Assis, e Allan Kardec na pessoa de João Hus. Mas o progresso não pôde realizar-se contra a vontade dos homens e o efeito dessas tentativas foi somente minorar os grandes males da impiedade e do mercantilismo católico, que avassalavam o mundo. No tempo em que decorre a nossa história, o recurso à comunicação com o plano invisível era ainda corrente, como fonte de consolações, depois de ter sido reaberta, por Cristo, a porta fechada por Moisés quando proibiu as invocações. Assim, os jovens irmãos Samuel e Anália, apesar do tremendo abalo sofrido em seus frágeis organismos pelo duplo golpe que os atingiu, se refizeram rapidamente e volvendo à realidade, começaram a agir construtivamente, sempre de comum acordo. Uma tarde, a segunda refeição, disse Samuel: Minha irmã, deves varrer da lembrança esses pensamentos tristes que às vezes se apoderam de ti e te fazem, ainda chorar. Nossos pais, onde estiverem, sentir-se-ão aliviados se souberem que estamos enfrentando com galhardia os acontecimentos. Precisamos agora aprontar-nos para deixar esta casa quanto antes e para isso deves ir tomando providências. De minha parte já notifique a todos os nossos empregados para procurarem outros patrões, uma vez que novos cortês se tornam imprescindíveis. É verdade tudo quanto disseste, meu irmão. Não sei porquê, mas às vezes, me domina um estranho desalento. Tenho notado que desde a partida dos professores, os empregados que aqui permanecem estão arrédios, fitando-nos com desconfiança. Ainda não observei o que acabas de revelar-me. Amanhã, sendo o último dia do mês, reuni-los-ei no saguão, como nossos pais faziam, e quando lhes for fazer o pagamento,
dirigir-lhes-ei coletivamente a palavra para saber se tem alguma queixa de nós. Percebo agora que talvez tenham sido forjadas calúnias contra nós ou nossos esforçados genitores. No dia seguinte, à tarde, enquanto aguardava a hora em que os servidores deviam comparecer, Samuel e Anália trocavam impressões e confidências. Já pensaste, Samuel, no que a humanidade deve a Jesus? Sem o sermão da montanha, que prega o perdão e a renúncia e fornece uma nova lei aos homens, viveríamos ainda sob o império dos deuses impiedosos ou da lei antiga, do olho por olho, dente por dente. Jesus nos forneceu o segredo da felicidade presente e futura. É verdade, minha irmã, e louvo acerto da tua observação, mas não penses que a humanidade tenha ficado privada de luz durante tantos séculos. Sempre houve filósofos que ensinaram a verdade em grau adequado à receptividade das nações. Em nossa amada pátria tivemos sábios como Sócrates, Platão, Ariston, que pregaram uma elevada moral, exemplificando-a com seu procedimento correto até ao sacrifício. Mas, quase todos foram combatidos e perseguidor porque a humanidade emerge lentamente da animalidade para a espiritualidade e detesta o que lhe falam em abdicar dos gozos terrenos. Se Jesus renascesse, novamente os sumos sacerdotes o condenariam à morte, pois o que matou não foi um adversário individual, mas uma classe, ou seja, a maioria dos componentes da sociedade. Não foi por outro motivo que Sócrates foi condenado a beber cicuta e os demais filósofos foram perseguidos e exilados. Entre os judeus se observa o mesmo fenômeno e raros foram os profetas que não morreram apedrejados pela multidão ou degolados pelos tiranos. Roma também teve os seus enviados celestes, nas pessoas de Numa Pompílio, Cícero, e outros. Mas que se pode esperar de uma civilização que nasceu com um rapto e cujo símbolo é um lobo? E será sempre assim? Perguntou Anália. Não, temos uma profecia de Jesus que diz, os mansos herdarão a terra. Aos poucos a humanidade irá ascendendo a graus mais elevados e prevê-se o dia em que os bons serão a maioria. Até lá convém que haja dificuldades e sofrimento, pois é por meio deles que os homens se purificam e se elevam. Não devemos temer covardemente a dor. Sem luta não há vitória. Alexandre o Grande, apesar de ter sido discípulo de Aristóteles, morreu, como sabes, vítima do vício de embriaguez, depois de ter vencido todos os adversários menos a si mesmo. Temos aí um exemplo de que o forte é aquele que se domina e não o que domina os demais. Samuel, disse Anália mudando de assunto, pois se sentia incapaz de acompanhar o irmão em suas especulações filosóficas, acreditas que mamãe, que sempre foi fiel companheira de papai, amasse realmente Argo Zenóbio? Creio, Anália, que mamãe foi apenas amável com ele, querendo talvez evitar algum ato violento do seu admirador. Há pessoas que não sabem ser rudes e nossa mãe era uma delas. Tens razão. Às vezes fico pensando se não terei culpas no sucedido, pois o meu dever era ter ficado ao seu lado naquela noite sinistra em que mamãe veio despedir-se de mim. Vendo que eu estava ao seu lado, não teria tido ensejo de ir ao encontro daquele homem fatal. Hoje compreendo que devíamos tê-la melhor amparado desde que fomos à festa. Há situações que não se pode vencer sem amparo de outros corações amigos. Quanto não deve ela ter sofrido para recorrer ao suicídio? Sirva-nos os exemplos esse doloroso sucesso, Anália. Quando imaginarmos que nada mais é possível fazer em benefício de nosso semelhante, lembremos-nos de que uma palavra de carinho ou um sorriso de compreensão às vezes podem afastar uma desgraça. Há outro aspecto do drama que requer meditação, é o que diz respeito ao cuidado que devemos ter em nossas relações com os nossos semelhantes. Os árabes dizem com razão que somos donos das palavras que calamos e escravos das que proferimos. Quem sabe se não lhe teria escapado uma promessa, que depois foi forçada a cumprir, de um encontro a sós. Quando unirmos o nosso destino ao de outro ser, procuremos, antes de assumir responsabilidades, sondar-lhe os sentimentos. Talvez ele a tenha ameaçado de violência se não fosse atendido seu convite. Neste caso, foi para salvar a nossa vida ou a de nosso pai, que ela se sacrificou. Estava com a saúde irremediavelmente perdida e preferiu arrostar sozinha a morte, para não imolar a família. Que nobres pensamentos tiveste, Samuel, em defesa de nossa torturada mãezinha! Exclamou Anália sufocada. Houve alguns momentos de silêncio,
com a aproximação de 2 servidores que os fitaram de modo estranho. A conversa porém prosseguiu entre os 2 jovens, dizendo Samuel. Refletindo sobre as ocorrências, eu conjecturo se Argos Zenobel não veio disposto a raptá-la caso ela não comparecesse ao encontro. Se o seu propósito era apenas despedir-se, não havia necessidade de fazer-se acompanhar de tantos homens. Acostumado a expedições guerreiras, podia bem ter planejado um assalto ao castelo com o extermínio dos que se opusessem. Neste caso, nossa mãe evitou o mal maior. Não duvido, Samuel, eu também já pensei nisso. Agora, minha irmã, façamos silêncio em torno desses dolorosos acontecimentos, guardando todavia as suas lições. Os 2 irmãos ficaram por momentos em completo mutismo. Depois Samuel continuou. Nunca cogitemos de falsear a verdade, de iludir o nosso próximo, nem a nós mesmos. Quem mente e engana o seu semelhante é como o traidor que se disfarça para melhor ferir. Por isso Jesus disse, seja o vosso falar sim sim, não não. Prometo que assim o farei sempre, disse Anália. Agora, voltemos à realidade. Dize-me porque às vezes ao me dirigires a palavra, mudas de voz e me olhas fixamente como se quisesses devassar os meus pensamentos. Meu irmão, desde aquele instante inolvidável, em que fizeste uma vibrante invocação para que eu despertasse de um torpor quase imortal, sinto que se operou uma grande metamorfose em minha alma e vem-me ao cérebro inspirações irresistíveis, como se eu estivesse sob a influência de um ser invisível de grande força espiritual. É o que eu supunha. Trata-se de teu guia Cirinto, que certamente procura desenvolver as tuas faculdades psíquicas. Pois sabe que esta noite vi como em sonho, um amigo desconhecido, cujas feições me pareciam familiares sem que eu pudesse recordar onde nos conhecêramos. Ante o meu embaraço, sorridente me fitava. Por fim disse, és incapaz de relembrar o lugar onde me conheceste porque tua memória está adstrita ao cérebro de matéria astral, que usas no momento, e que não me pode reconhecer pela simples razão de que o nosso conhecimento data de época anterior à constituição do teu corpo atual. Guardas apenas de forma intuitiva a noção de que sou uma pessoa familiar, mas debaúde, procurarias localizar-me entre as tuas lembranças positivas. Chamo um Mermino e fomos companheiros de encarnação na Índia, onde sob a chefia de Cirinto, trabalhamos juntos em prol do nosso progresso psíquico bem como do de nossos irmãos, que são todos os seres humanos. Exerceste notável e edificante mistério na Ásia e fizeste jus a exercê-lo novamente na Europa. Quando chegar a ocasião, tuas faculdades despertarão e desfrutarás de maior lucidez espiritual. Se souberes premunir-te contra o orgulho nos últimos triunfos que te aguardam, atingirás a libertação definitiva dos grilhões terrenos, e a terra só voltarás em missão voluntária. Anália ouviu atentamente. De súbito estremeceu e levantando-se de olhos fechados, aproximou-se de Samuel a quem falou. Nossas comunicações se amiudarão. Falo-te agora por intermédio do corpo de tua irmã, estando tu consciente no plano físico, para que conserves perfeita a lembrança do que vou dizer-te. Vai-se operar grande mudança em tua existência e na de tua irmã. Como já vos foi dito, houve outrora ilegalidade na aquisição deste castelo, por parte de um dos vossos antepassados. Dentro de poucos dias virá que um dos seus legítimos herdeiros reclamá-lo. Não questiones, para que sejam evitados novos dissabores. Teu pai, no fim da vida, vivia em verdadeira angústia, por ter sido cientificado da verdade sobre a herança. Essa era uma das causas da sua tristeza. Deves transferir esta propriedade ao referido postulante, que virá em companhia de um irmão. Eles estão premunidos de documentos para, em caso de recusa, causar-vos bastantes pesares. Logo que tenhais cedido o imóvel, partireis para Delfos, como também já vos foi aconselhado. Lá encetareis vida humilde, mas honesta, e por muitos anos podereis viver em paz. Lá também encontrareis as criaturas do que serão vossas consorcias de peregrinação terrena. O que desejo é reiterar a recomendação de que estejais prontos para retirar-vos deste castelo muito brevemente. Não tenhais receio. Segui sem hesitar o carreiro do dever, da honra, da fé e da caridade e contais sempre com a nossa assistência. Avisa tua irmã, que ora transmite as minhas palavras mas que ao despertar não se lembrará delas, que terá como companheiro de jornada um digno cavalheiro e que nunca ouvide o que sucedeu à sua desditosa mãe,
pois também ela tem infrações a resgatar e será posta à prova sua integridade moral. Ela será mãe e terá por missão guiar para Deus o espírito de um ser muito amado, que virá ao plano físico para cumprir uma breve mas dolorosa expiação, em resgate de uma falta clamorosa. Tenha em mente nossa irmã Anália que jamais uma esposa deve manter relações secretas com ninguém, por mais nobres que sejam seus intuitos. Tende vós ambos sempre presente o que sucedeu infortunada Emérita, por não ter ouvido os conselhos que lhe foram dados reiteradamente. O sofrimento que fustigou a alma dessa infeliz irmã é indescritível. Deveis fazer irradiações espirituais de paz e harmonia em benefício do seu espírito. Orai também pelo vosso algoz, Argus Zenóbio, cujo sofrimento é digno de compaixão. Procurai adquirir o hábito da oração, não no sentido de pedir favores ilícitos a Deus, mas para pedir forças para as vossas lutas e paz e felicidade para todos os seres, bons e maus. Ao partirdes, deveis levar convosco os mais fiéis dos vossos servidores, Nereu e sua esposa, que vos consagram afeição paternal. Em Delfos encontrareis outro lar, sem o perigo do isolamento em que viveis, à mercê de adversários ocultos, como os há, neste castelo. A fim de partirdes com a alma serena, sem levardes convosco sementes de remorsos, gratificai compensadoramente todos os que aqui permanecerem. Podeis levar o que mais vos convier, e que vos pertence legalmente, joias, relicários de família, o dinheiro encontrado no cofre de Plotino. Procedeis sempre inatacavelmente e os mensageiros de Jesus estarão ao vosso lado. Adeus. Hermínio. A Anália abriu os olhos e vendo-se em pé percebeu que estivera mediunizada. Samuel transmitiu-lhe pormenorizadamente as palavras de Hermínio e seu coração de donzela exultou diante do prognóstico de que um cavalheiro digno seria o seu príncipe encantado. A essa altura já eram numerosos os servidores que se reuniam no saguão. Samuel e Anália efetuaram os pagamentos devidos a cada um e depois Samuel fez-lhes cientes de que estava cogitando de transferir sua residência para local mais povoado e que, assim, aqueles que possuíssem outros meios de vida fossem tratando de readaptar-se em outro lugar. A seguir indagou se algum dos presentes tinha queixa ou reclamação a apresentar, por serviços ou favores prestados aos seus pais. Como ninguém se manifestasse, disse: permiti que vos presenteemos com algumas lembranças. Escolhei neste castelo algo que vos agrade ou de que estejais necessitando e levai para as vossas casas, como recordação nossa. Desde já aceitai estas peças de roupa e de fazenda, que talvez vos sejam de utilidade no inverno que se avizinha. Samuel e Anália levaram os aldeões a uma sala onde havia grandes armários e abertos estes, distribuíram entre todos, grande quantidade de cobertores, agasalhos, tecidos de lã que ali havia, fim do que, retiraram-se os aquinhoados sobraçando as suas dádivas, muitos deles com lágrimas nos olhos. No dia imediato, tal como fora vaticinado pelo mentor espiritual, apresentaram-se no castelo dois indivíduos que aparentavam ter mais de 50 anos, manifestando o desejo de falar ao seu proprietário. Recebidos cortesmente por Samuel, que os convidou a entrar no salão nobre, assim se expressou um deles. Eu e meu irmão é o seu Isócrates Galeno. Há muitos meses estávamos concatenando documentos para provar que somos os legítimos herdeiros desta propriedade, de cuja posse fomos expoliados por um dos vossos avós paternos. Obtivemos cópia do processo a que respondeu esse antepassado vosso e bem assim, declarações juradas de antigos moradores deste solar, que comprovam o nosso direito. Antes de intentar a necessária ação perante os tribunais, achamos de bom alvitre propor-vos um acordo amigável. Vós nos transferireis este solar como se tivesse havido uma compra e venda e nós vos indenizaremos das benfeitorias aqui introduzidas pelos vossos genitores. Deste modo evita-se uma longa e custosa questão judiciária, que só pode terminar com a nossa vitória, e vós não saireis prejudicados. Pagaremos imediatamente 1/3 do valor combinado, ficando o restante para ser resgatado em 5 anos. Se vós e vossa irmã aceitardes esta proposta, faremos perpétuo silêncio em torno dos documentos que conseguimos coligir e cuja divulgação viria a manchar desnecessariamente a memória de vossos ascendentes. Caso contrário, tudo será patenteado perante as autoridades, obrigatoriamente. Aqui estão as declarações de 2 eminentes jurisconsultos, cujo parecer nos é inteiramente favorável.
Agora, meditai e dizei-nos o que resolvedes. Cedemos documentos que trouxestes, disse Samuel, que os leu atentamente, verificando a procedência das reivindicações formuladas pelos dois reclamantes. Depois de passá-las às mãos de Anália, que os examinou igualmente, assim falou Samuel. Senhores, é possível um acordo. De nossa parte encontrareis a máxima boa vontade para resolver em paz este caso. Tendes alguma proposta concreta a fazer? Sim, respondeu Galeno, o mais velho dos irmãos. Dar-vos-emos 30.000 denários, em prestações de 10.000, sendo mal vista. Com vossa licença, disse Samuel, vou mandar servir-vos um refresco enquanto consulto minha irmã sobre a vossa proposta. Levantaram-se os dois irmãos para providenciar a bebida e nesse interim, confabularam rapidamente sobre a proposta, resolvendo aceitá-la, conforme lhes haviam recomendado os guias espirituais. Instantes depois regressavam com uma bandeja contendo doces e refrescos, o que estabeleceu maior cordialidade entre as partes. A seguir Samuel tomou a palavra. Senhores, as provas que apresentastes são concludentes. Eu e minha irmã lamentamos o sucedido, que vos privou durante tanto tempo do uso e fruto deste imóvel. Em consequência, aceitamos a vossa proposta com uma condição, a de não recebermos senão os primeiros 10.000 denários que nos ofereceis, ficando os restantes 20.000 como justa indenização que vos é devida. Podeis providenciar a lavratura da transferência da propriedade bem como ocupá-la quando desejardes. Tão logo vos apresenteis, partiremos para sempre deste lugar. Os dois anciãos retiraram-se satisfeitos e no dia seguinte efetuou-se a transmissão da propriedade perante notário público, tudo de acordo com o combinado, ficando os irmãos Galeno de ocupá-la tão logo pudessem mudar-se. À noite, Samuel e Anália refugiaram-se no salão de música, onde costumavam conversar a sós. Lá chegando, mal fechada a porta, Anália transfigurou-se inspirada pelo seu guia, assim falou. Irmãos em Jesus, eu vos felicito. Agistes muito bem recusando os 20.000 denários que os generosos irmãos Galeno vos ofereceram. Não tenhais receio do futuro, que a Deus pertence. Recebereis sempre as inspirações necessárias para o êxito da vossa missão. Lá para onde norteareis vossos passos, há um templo onde recebereis luminosos conselhos. Agora preparai-vos secretamente para partir. Por que secretamente? Interrogou Samuel. Estamos em perigo aqui, onde nascemos e temos vivido sem fazer mal a ninguém. Sim, meu filho. Tua alma bondosa desconhece a inveja, mas há servidores que se sentem prejudicados porque gratificastes liberalmente os primeiros que foram despedidos enquanto eles só receberam presentes. Os últimos acontecimentos, notadamente a venda do castelo, provocaram o despeito de alguns antigos servidores, que se mancomunaram com adversários de vosso pai, sobre os quais eu desejo guardar reserva. Projetam eles, antes da vossa retirada, contando com a inexperiência de ambos, apoderar-se do cofre que existe no gabinete, onde acreditam existir incalculáveis riquezas. Para isso estão dispostos até exterminar-vos. Estou alarmado com as vossas palavras, meu caro amigo, falou Samuel emocionado. Procurei agradar a todos e fazer justiça dando a cada um mais do que a cifra que tinha direito. Porque pois nos odeiam a ponto de intentar matar-nos. Filho, a inveja é um sentimento satânico do qual só estão livres os espíritos purificados. Há pessoas que odeiam aqueles que lhes fazem benefícios. A falta de reconhecimento chama-se ingratidão. Esse é o proceder da maioria dos seres humanos. Nós mesmos, que vigiamos nossos pensamentos, somos ingratos para com Deus e com Jesus. Quase todos neste planeta sabem exigir, mas raros os que sabem dar. Poucos conhecem a alegria de retribuir, mesmo com palavras, ou um gesto cortês, um benefício recebido. Lembremo-nos do Mestre de infinita bondade, generoso, compassivo, reto, sereno, recebeu da humanidade o flagício, o azorrague, o sarcasmo e a cruz. O pungente drama que desenrolado despertou, não a piedade pelas vítimas, mas a cobiça, o desejo de se apoderar das haveres dos herdeiros, julgando-os demasiadamente aquinhoados pela fortuna. Deveis, pois, fugir aos ocultos adversários que aqui estão agindo sob o influxo maligno de entidades atrasadas,
tanto encarnadas como do plano espiritual. Amanhã, veladamente, encerrareis em arcas o que possuídes de mais necessário e valioso, sem que ninguém aqui perceba os vossos preparativos. Organizareis a partida